Meus amigos, o que essa greve dos caminhoneiros tem de incomum é que ela não é uma greve comum, ela é uma greve que aparentemente é contra a elevação dos preços dos combustíveis, mas, na real, ela é contra a elevação e a manutenção da elevadíssima carga tributária. É o Brasil real, o Brasil que trabalha, o Brasil que puxa o andor, lutando contra os parasitas, né? E é muito bom que ela tenha acontecido agora, porque a gente viu que o poder de Estado não é tão monolítico assim e não é tão inflexível assim. Já recuaram na CID, acho que vão recuar no PIS/COFINS sobre os combustíveis e vai ficar muito melhor. Eu acho que nós estamos tendo uma aula de economia política, no sentido mais expressivo que a expressão possa ter. É a luta pela distribuição do produto social. O problema é que os socialistas que dominaram os governos do Brasil desde 1985, desde que o general Figueiredo saiu do poder, eles têm, a cada ano, aumentado a carga tributária nas 3 esferas de poder. É um desastre, um desassombro, que até hoje os brasileiros não reagiram violentamente contra esse assalto. O problema é que a carga tributária hoje se tornou um estorvo tão grande que está impedindo que a produção aconteça. A gente está vendo aí o caso do transporte, que é um caso paradigmático. Os preços ao nível que estão viabilizam um preço estrutural que é o preço de transporte. Não é possível aguentar isso. E basicamente a gente está falando aí de impostos, mas também não é só de impostos, a gente tem que ser muito afirmativo aqui na realidade das coisas. É a política de bancos, é a política monetária. O sistema produtivo não pode contar com um sistema financeiro para manter-se líquido pela extorsão que os juros representam. A gente fala aí dos juros da dívida pública, a Selic, não sei o quê, mas isso aí não tem nada a ver com a economia real. A economia real paga juros muitas vezes maior. O empresário que precisa de banco tem que se submeter a uma extorsão que deixaria envergonhado qualquer agiota. Isso está acontecendo hoje, agora. Se você é um empresário que precisa de capital de giro e vai no banco da esquina, você vai ser roubado. Seja pelo monopólio, ou oligopólio que eles representam, seja pela estrutura que está. Os caras não têm piedade, estão viciados em roubar quem trabalha. O governo está viciado em roubar quem trabalha e os bancos também, e os rentistas por tabela. Então a gente tem aí uma lição de economia política que é a distribuição do produto social. O problema é que a coisa entrou num nível tal que está inviabilizando que a própria produção aconteça. Está completamente irracional. Desfavorável a quem trabalha. Isso não pode acontecer. Quer dizer, pode, está acontecendo. Mas o preço vai ser caro, porque está custando uma enorme recessão. Essa recessão vem de antes, mas a causa real dela, de fato, é o tamanho do Estado. Por que é o tamanho do Estado? O nego aí fala de curva de Laffer, troca de alíquota por arrecadação, mas não se trata mais disso, não. O Brasil já superou a curva de Laffer há muito tempo. O problema é o seguinte: a formação de poupança que move a economia está comprometida porque todo o surplus, todo o superávit econômico do processo produtivo está sendo absorvido pelos rentistas que gastam improdutivamente. É simples assim. Quem trabalha não tem poupança. Quem trabalha, basicamente, troca dinheiro. Trabalha de graça para o governo. Essa que é a verdade. E para os rentistas. Então o Brasil está naquela situação que Adam Smith estava lá no século XVIII, XIX, né? Que teve que estudar a economia política tal para mostrar a irracionalidade do que está aí. Nós estamos vivendo uma plena economia fascista, que tudo passa pelo Estado, tudo é pelo Estado, tudo não acontece fora do Estado. Quem não fornece para o Estado, quem não é funcionário do Estado, quem não tem alguma relação econômica com o Estado, ou é pobre de maré e está excluído. Não se ganha dinheiro fora disso. Alguém pode dizer, mas uma empresa tipo Pão de Açúcar ganha dinheiro no varejo. Sim, esse varejo que é irrigado como? Os consumidores são irrigados pelo dinheiro via Estado. Tudo passa pelo Estado. Então a gente está num ponto de inflexão, porque
Não é possível manter o estado de coisas sob pena do Brasil empobrecer artificialmente. Mas tem uma economia exuberante, tem um agronegócio que é uma maravilha, tem recursos naturais que exporta e usa, e não nos deixa enriquecer com o nosso trabalho. É isso que a esquerda nos levou. É por isso que a esquerda não pode ganhar a eleição esse ano. É preciso ter um ponto de inflexão político também. É por isso que um Jair Bolsonaro da vida está aí ponteando nas pesquisas. E vai pontear, porque eu vou votar nele e vou pedir voto para ele, porque não por ele em si, mas porque ele vai representar esse corte de poder que as esquerdas têm. Então nós temos que tirar o PSDB, nós temos que tirar o PT, nós temos que tirar o PSB e toda essa vagabundagem socialista que está aí. Nós não podemos mais aguentar isso. Então essa greve dos transportes ela é uma espécie de síntese daquilo que o Brasil precisa ver acontecer. Nós precisamos cortar impostos, mesmo que as despesas não sejam cortadas. Por quê? Porque uma vez cortados os impostos, a despesa será cortada de qualquer maneira, seja pelo calote, seja por postergação, seja o que for. Não é possível manter esse Estado desse tamanho e não é possível manter a parasitagem do tamanho que está. Essa é a mensagem mais óbvia que a ciência da economia política nos informa agora. Nós estamos num ponto crucial, num ponto de transição, num ponto de inflexão. Nós vamos ter uma inflexão com essa greve agora, que já reduziu impostos, e vamos ter uma outra no final do ano com as eleições. Meus amigos, não há meio termos e não dá mais para procrastinar e não tem acordo, vamos dizer assim. Não é possível mais manter a plataforma esquerdista no poder. É preciso bani-la de uma vez por todas. E é isso que os caminhoneiros corajosamente mostraram que é possível fazer dentro de uma relativa paz. A alternativa é muito pior. Então eu quero aqui cumprimentar os caminhoneiros pelo que fizeram, porque deram uma lição política ao país. Essa organização, essa ordem, essa determinação, essa força que eles demonstraram, é a força latente que está nos brasileiros para se rebelar contra a carga tributária, se rebelar contra essa ordem socialista que está aí, que nós precisamos destruir, de um jeito ou de outro. É por isso que a direita precisa voltar ao poder.